Amém? Ele nos ama, mas também pede a troca desse amor. Pede que nós viemos a amá-lo também. Exercer o amor a qual Jesus agiu na nossa vida, que nós viemos a fazer isso também, no nome de Jesus. E aqui, na palavra no versículo 12, que ele diz assim: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus, ele traz um novo mandamento também. Já sabemos que ele falou de um novo mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, né? E amar uns aos outros. E Jesus aí fala assim: esse mandamento que eu dou, amar uns aos outros como eu vos amei. Então, quando Jesus chama a gente para amar uns aos outros, aí que entra a grande questão: como eu amar aquele que não gosta de mim? Como amar aquele que não tem a mesma ligação que eu tenho? Como amar aquele irmão que gosta de outras coisas e não tem nada em comum comigo? Como amar pessoas a qual você vai conversar e elas falam que te odeiam? Ele fala que te odeia, que não gosta de você. Olha que problema na nossa vida. E olha que coisas que vem acontecendo na nossa vida. Jesus está falando para nós amar a todos incondicionalmente, como Jesus amou. Jesus estava na cruz do Calvário, por amor a mim e você, ele estava lá preso na cruz do Calvário. E ele lá preso, as pessoas estavam olhando para ele. Estavam olhando, estavam escarnecendo ele. Esse é o rei dos judeus, porque ele não desce daí. Desce da cruz aí e mostra que você é rei. Se tu descer da cruz, eu vou entender que você é o Messias, que você é o enviado. Olha como é que estavam as pessoas. Pessoas olhavam para ele e sacudiam a cabeça. Meu Deus, como ele pode ter querido essa pena de morte? Porque era uma pena de humilhação, você morrer na cruz. Pessoas sacudiam a cabeça. Como é que ele pode ter escolhido isso? Ele quis. Havia um bandido. Era dia de libertação. O Pilatos, o governador da região da Galileia, ele podia liberar um preso naquele dia. Ele podia liberar um preso. Aí tinha um homem que era muito conhecido, um assassino muito conhecido, Barrabás, um bandido. E na hora que estavam lá, aí ele falou assim: eu posso liberar um povo, só o povo escolher. Aí o povo escolheu Barrabás. Olha, e Jesus amava essas pessoas. Essas pessoas que estavam escolhendo o outro, em vez de salvar ele, Jesus estava amando. E na cruz do Calvário ele olha para todas essas pessoas. Ele olha para mim e para você. Ele olhou para Pedro quando estava no caminho em Gólgota, para o Monte da Caveira. Ele olha para Pedro, fita os olhos em Pedro assim, e Pedro havia negado ele 3 vezes. E os olhos de Jesus não foi de julgamento. Falou: continua que eu estou contigo. Ele continuou amando Pedro, ele não negou a Pedro. E Pedro viu que as palavras que Jesus tinha proferido, que ele negaria ele 3 vezes, aconteceu, e chorou amargamente. Um homem que falou que jamais que negaria Jesus, mesmo assim, quando chegou a perseguição, a aflição, quando chegou o problema, ele negou Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. E mesmo essa pessoa que estava lá, as pessoas cuspindo nele, as pessoas jogando as coisas nele, esbofeteando ele, mesmo assim ele na cruz do Calvário disse ao nosso Pai, ao nosso Deus: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E ele morrendo, ele pede para que Deus venha nos perdoar, porque não sabemos o que estamos fazendo. E o que chama a atenção, que muitas das vezes na nossa vida nós não sabemos amar, se não for pelo amor de Deus. Você não sabe amar. Você não é fiel à sua esposa por causa do seu amor. Não é seu. Se acontecer alguma coisa, você trai ela. Você não é fiel ao seu filho por causa do amor. Se tiver entre você e seu filho e você dá a vida para o seu filho, não, Jesus falou que só ele. Não, pô. Na hora lá, difícil, irmão. É difícil, nós não sabemos amar. Só através de Cristo Jesus.
Se alguém te maltratar, você vai orar por ele? Não vai. Você vai brigar com ele, você vai se irar, vai ficar com raiva dele, vai pedir para o Senhor: Senhor, fulmina aí, Senhor, né? Dá um jeito aí, Senhor, quebra a perna, tira o braço, alguma coisa. É assim, pô. Nós não sabemos o que é o amor se não é em Cristo Jesus. É Ele que nos ensina o verdadeiro amor para a nossa vida, e devemos aprender Ele, porque Jesus na cruz do Calvário disse assim: Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos. Aquelas pessoas achando que crucificando Jesus estava fazendo por amor de Deus, por amor que o Senhor disse que todos aqueles que se levantaram dizendo que era ungido Messias, era o falso profeta. Um dia tinha que chegar o profeta, um dia tinha que vir um Messias, um dia tinha que vir aquele que libertaria Israel. Quando ele vem, não reconhece. Quando ele vem, não entende. Mas não estava esperando. Mas por quê? Se levantou um monte de Messias, um monte de ungido, se levantou um monte de pessoas dizendo que eram enviados de Deus, e tudo falso profeta. Levaram multidões a morrerem. E quando chega o Messias, quando chega o Salvador, eles não reconhecem, não vê que é Ele. Assim muitas das vezes é na minha e na sua vida. Jesus se apresenta para nós, Jesus fala contigo, já falou no seu interior: não faça isso que não vai dar certo, não seja assim porque não está errado. No seu interior, naquele momento de ira, Jesus falou: olha, está errado. No seu interior, no momento que você vai fazer alguma coisa que pecou ou não, Jesus falou contigo: não está certo. Mas nós não sabemos o que fazemos. Por que não sabemos o que fazemos? Porque Jesus vai nos ensinar. Na palavra dele diz: porque o servo não sabe o que faz, não sabe o que o seu Senhor faz, mas tem nos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tem nos dado a conhecer. Jesus tem nos dado a conhecer tudo que é de Deus, tudo que é do Senhor. Deus tem nos revelado para a nossa vida, por isso Ele nos chama de amigo. Quando Judas Iscariote trai Ele na cruz lá, Judas Iscariote trai Ele, Jesus olha para ele, vai no Getsêmani, chega perto de Jesus: aquele que eu beijar, aquele que eu abraçar e beijar, esse é o Messias, esse é o meu Senhor. E Judas chega e abraça Jesus e dá um beijo. Jesus fala para ele: amigo, por que tu fizeste? Já reparou para falar isso? Por que ele chama Judas de amigo? Porque todos são amigos, Jesus é amigo de todos? Não, porque tudo ele tinha revelado aos discípulos. Tudo ele tinha revelado, por isso que ele chama de amigo. Ele já tinha revelado: eu vou para a cruz, eu tenho que morrer. Eu vou morrer. Um de vós é o diabo. Ele falou para os 12: eu separo 12, mas um de vós é o diabo. Um de vós vai ser usado pelo diabo. Jesus revelou tudo para os discípulos. É chegada a minha hora. E Pedro fala: não vai. Jesus fala: Satanás, por que eu não posso morrer na cruz pelos meus amigos? Por que eu não posso morrer para salvar a humanidade? Olha que coisa, ele revelou tudo, por isso que ele chamou Judas de amigo. Mas uma coisa ele tinha que fazer: o quê? Como Pedro fez, se arrependeu de ter traído e chorou amargamente. Judas, em vez de ir aos braços de Deus, de Jesus, foi lá e tentou se suicidar. Por isso ele errou. Tudo ele sabia, estava revelado, mas a amargura, a tristeza, a depressão, a ansiedade, ou esses sentimentos de negatividade na nossa vida, pode nos trazer ou fazer a termos atitudes que vão contra aquilo que Deus tem revelado na nossa vida. É isso que nós devemos entender. A palavra do Senhor diz assim: poderá um reino subsistir se estiver dividido? Aí você sabe que não. Um reino dividido, ele não existe, porque divide, há divisão. Aí você, na sua casa, com o seu casamento, você briga com o seu marido. Vocês têm divisão, mas vocês sabem a palavra. Vocês sabem o que tem que fazer, mas não pratica, não o faz. Por que não faz? Por falta, às vezes, do amor. Muitas das vezes é pelo amor. Por falta do amor, não fazem. Porque se você ama a Cristo, Jesus falou assim: tudo que pedir no meu nome, o Pai vai conceder. Mas ele fala assim: tem que permanecer em mim, fazer a minha vontade, tem que ser do meu jeito.
Entendeu a diferença? Essa que é a diferença quando Jesus nos ensina. Então, para a gente permanecer nesse amor e sermos amigos de Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim: ser amigo de Jesus, temos que fazer a vontade dele. E uma coisa que chama a atenção no versículo 16, fala assim: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vós aos outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Uma coisa interessante da nossa vida, que muito pregam sobre predestinação: somos predestinados à salvação, somos predestinados porque fomos escolhidos em Cristo Jesus. Se você está aqui, você foi escolhido, você é um escolhido. Mas aonde nós fomos escolhidos? Nas regiões celestiais. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que nos escolheu nas regiões celestiais. Está lá na carta de Efésios. Só que nós somos predestinados. Aí muito prega que se eu sou predestinado, então Deus já sabe o que eu vou fazer, eu já sei o meu final. Então aqueles que vão para o inferno já são predestinados ao inferno, aqueles que vão para o céu já são predestinados ao céu. Isso é uma heresia, isso é algo que não é para ser pregado na nossa vida. Nós não somos predestinados por causa disso. O Senhor, Ele nos escolheu na região celestial. Fomos escolhidos. Por que Ele nos escolheu? Porque Ele deu a minha vida por mim e por você. Deus disse isso: eu amo a todos e o meu desejo é que todos sejam salvos. Se nós lemos lá em Apocalipse, o capítulo 3, vai dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. E aquele que vencer, ao vencedor, eu não riscarei, eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Existe um livro que todos os nomes da humanidade está escrito. Mas para ele não ser apagado, temos que permanecer na vontade do Senhor. Ó, que coisa tremenda isso, né? Faltando escola dominical, não aprendeu essa hoje. Mas isso é um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu entendo que o Senhor, Ele escolheu a todos, mas uns, aí que vem a questão, uns não querem estar, uns não pretendem estar, não querem, mas o Senhor fala, lá em Efésios, abra comigo na carta, a gente falar sobre predestinação. Efésios 1, versículo 11. Abra aí, Léo, no Efésios 1, versículo 11. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então nós fomos escolhidos, todos foram escolhidos por Deus, mas somos predestinados quando fazemos parte do plano do Senhor. Quando nós fazemos parte do plano de Deus, aí sim você é predestinado. Por que eu sou predestinado? Porque no parte do plano do Senhor você vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Fazendo a vontade de Deus, já sabemos o que acontece. Tudo vai dar certo. Seremos perseguidos, mas não abatidos. Haverá os problemas? Haverão. Haverá as dificuldades? Haverão. Mas o Senhor em tudo, Ele cuidará de nós, porque estamos fazendo a vontade dele. Por isso, nessa parte, nós somos predestinados. Aquele que entra na vontade de Deus, no plano do Senhor, é predestinado ao quê? À salvação, à eternidade, a um novo corpo, ao poder que o Senhor nos dá. Isso sim é a igreja. Você aceitou Cristo Jesus e você quer exercer aquilo que te chama para ser igreja. A palavra de Deus é aonde que a igreja vai, os milagres acontecem. O agir de Deus é a operação de milagres, a operação do Senhor na palavra em tudo. Isso é porque acontece isso na nossa vida, porque estamos na vontade dele. Então essas coisas vão acontecendo na nossa vida. Tudo que orarmos e pedimos no nome de Jesus, isso acontecerá. E no versículo 12 diz assim: por que esse objetivo? Por quê? Com o objetivo de nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então, quando nós somos predestinados, quando fazemos a obra dele, nos tornamos predestinados a essa vontade dele. E somos selados pelo Espírito Santo com a promessa. Qual é a promessa que nós temos? A vida eterna. Por isso que as cartas 7 igrejas, ao vencedor, ao que permanecer, terá o direito a receber a coroa da vida. Entrará no paraíso comigo e comerá da árvore da vida. Aquele que vencer receberá um novo nome. Aquele que perseverar até o fim, suas vestes serão brancas, receberá novas vestes brancas. Ó, que coisa linda. Isso é quando estamos dentro do querer do Senhor. Amém? Essa é a predestinação que nós estamos. Então todos fomos eleitos, mas nem todos querem. Nem todos querem exercer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Imagine a humanidade toda amando a Cristo, num amor no centro do Senhor. Como o mundo seria? Você acha que teria esses acidentes de carro? Que o cara sai para beber, para se alegrar com a sua família e depois pega o carro e vai dirigir? Se ele tivesse uma consciência de que ele está fazendo mal, tu acha que ele faria isso? Se ele tivesse uma consciência que comprar uma arma é para tirar a vida de uma pessoa, tu acha que existiria arma? Se tivesse a consciência que se você for fazer algo, uma manutenção num avião, e se você não fazer com exatidão, aquele avião vai cair, você acha que agiria de qualquer maneira? São as coisas que no amor de Cristo nós faríamos. Por isso que Paulo fala em Efésios, quando você for fazer algo para o seu patrão, algo para o seu Senhor, faça como se fosse para mim. Então, se eu amo a Cristo, tu não bebe e sai para beber, fora que beber já é errado. Se você ama a Cristo, você não impunha uma arma para tomar algo de alguém, para roubar, ou seja o que for. Porque se você ama, Jesus não falou para a gente tirar a vida, Jesus não falou para a gente matar, Jesus não falou para a gente roubar, Jesus não falou para a gente se suicidar, Jesus não falou para a gente bater nos outros. Jesus nunca disse isso. Aonde que está disso? É que as pessoas pegam as palavras e transformam elas para o que ela quer viver. E o Senhor nos chama para uma vida plena nele. É esse amor que nós temos que permanecer. Mas por causa desse amor seremos perseguidos. O mundo vai nos odiar. Vai odiar. O mundo vai. Tu já reparou, se você for em alguém que está muito irado, está com muita raiva, e você chegar para ele e falar assim, Jesus te ama. Ou você chegar até ele e dar um abraço na pessoa. Acolhimento. O maior acolhimento que o ser humano tem é um abraço. Cara, tem até o dia do abraço. Vou lembrar onde que é esse dia do abraço, eu vou falar com vocês. É o abraço. E dar um abraço para a pessoa, aquela pessoa se desarma toda. Ela não consegue mais brigar. É isso aí. Não consegue. Todo furor vai. Mas se você vir com palavra dura, se você vir com raiva, se você vir com violência, o que acontece? Receberá violência de volta. Mas se você vem com amor, é diferente. E o mundo não entende isso. Te fala, por que você faz isso? Por que você ora por essas pessoas? Por que você pede por essas pessoas que estão te maltratando? Porque um dia oraram por nós. Um dia pediram pela nossa vida. Estávamos todos em caminho ao inferno. O inferno, ele existe, ele é real. O inferno, as pessoas vão para lá por não querer estar em Jesus. Qual é a única condição que te leva para o inferno? Não crer em Cristo Jesus, não crer nele, não obedecer a sua palavra. Isso nos conduz a um caminho sem a presença do Senhor. Caminho de tristeza, de dor, de amargura, de ranger de dente. Isso que ele traz, a palavra de Deus fala para a gente. Então, quando nós entendemos esse amor, você entende que como fizeram por você, você faz. E esse amor que Jesus fala para nós, no versículo 16, e vós designei para que vedes e deis fruto. Ele falou assim, vocês verão esse amor acontecer. Vocês verão isso acontecer. Como que eles viram isso acontecer? É a minha e a sua vida. A minha e a sua vida. A palavra chegou até nós. E quando essa palavra chega até nós, muda a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Pode demorar, mas vai acontecer.
E quando ele chega, ele fala para nós que nós vamos ver isso, esse amor dá fruto. E aonde que esse amor dá fruto? Abra comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 18. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Você saber quais são esse fruto. Acharam? Carta à igreja de Gálatas. Muito problema estava passando essa igreja. Estava andando na carne, fazendo aquilo que era a vontade deles, aquilo que a carne, né, nosso desejo quer fazer. E Paulo escreve a região das Galácias, pedindo a eles para que venha mudar essa situação. Então Paulo levanta ali os problemas que aquela igreja estava. Ela vai escrever os problemas que a igreja estava tendo. No versículo 18, ele diz assim: seja guiados pelo Espírito, e que não estáis sob a lei. Aí ele fala assim: olha as obras da carne. As pessoas, vocês estão sendo guiados por essas obras. Vocês estão obedecendo à vontade de vocês, estão esquecendo que é a vontade do Senhor. Como vocês vereis o meu amor? Como verei uma igreja sadia, uma igreja que ama, se vós não praticam, se vocês não têm a virtude que o Espírito Santo fala para nós termos? No versículo 18 fala assim: essas são as obras que vocês estão praticando: prostituição, muda aí, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Eles estavam fazendo tudo isso, a igreja da Galácia, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca quais antemão vós declaro, que como também já antes vos disse, quem comete tais coisas não herdará o reino do céu. A igreja da Galácia, elas estavam fazendo essas coisas, estavam praticando isso. Uma igreja, irmão, a carta à igreja de Gálatas, a carta à igreja de Romanos, a carta à igreja de Coríntios, Paulo vai falar do que a igreja estava vivendo, do que a igreja estava fazendo. Saiu do seu primeiro amor, aceitou as obras de nicolaítas, obras de heresia, aceitou o espírito de Jezebel na igreja. Olha que coisa triste. Paulo vai falar sobre essas coisas. E depois Jesus fala na carta de Revelação, Apocalipse, a mesma coisa. Olha, tenho boas notícias de vocês, gosto do seu trabalho, mas vejo que vocês estão fazendo as obras dos nicolaítas, estão levantando heresias. Vejo que vocês levantaram a mulher no meio da igreja que está trazendo o espírito de Jezebel, de prostituição, lascívia, sensualidade dentro da igreja. Jesus fala isso depois nas cartas Apocalipse, às igrejas dos Apocalipse. Olha que coisa triste. A igreja estava assim, mas há conserto? Há. Aí Paulo vai falar para eles assim, lá no versículo 22, muda isso. Isso que vocês estão vivendo, isso está errado. Se eu, como igreja, eu tenho que olhar para isso. Cara, eu estou nessa palavra, eu estou nisso aqui, ó. Poxa, eu pratico inimizade. Poxa, eu estou praticando discórdia entre os irmãos. Pô, eu sou glutão. Olha aí, glutonaria é comer excesso. Não estou falando da gente que é magrinho, não. Estou falando daqueles que comem os obesos, né? Que come, sabe que vai morrer. Tu sabe que se comer açúcar vai te matar e você continua comendo açúcar. Tu sabe que comer o sal vai te dar uma pressão alta, vai te arrebentar e você continua. São essas coisas. Então você está fazendo. Aí ele vai falar de todas essas obras, mas ele diz no versículo 22, mas muda isso, tem como mudar. Versículo 22, mas o fruto do Espírito, as virtudes que lá em Atos 1, no capítulo 1, no versículo 8, que Jesus fala, permanecer nesse lugar para que seja revestido de poder e receba as virtudes do Espírito Santo. É essas virtudes aqui que Paulo está falando, que você tem que trazer para a sua vida. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo vai falar para a igreja, a região da Galácia, vocês têm que mudar isso. Vocês têm que praticar o amor. Vocês têm que amar uns aos outros. Vocês têm que ser longânimo.
Vocês têm que praticar a bondade. Vocês têm que ser fiel. Como que sabemos que nós somos fiel? No amor de Cristo. Por amor a Cristo, eu não faço isso. Por amor a Cristo, eu não brigo. Por amor a Cristo, eu não adultero. Por amor a Cristo, eu amo meu irmão. Por amor ao Senhor, eu sou fiel até o fim. É por amor a Cristo. É esse amor que Jesus nos chama para permanecer. Se não estivermos nesse amor, erramos, falhamos, damos cabeçada. Venha uma briga, venha uma discussão, venha algo que acontece na sua vida, tu vai se questionar. Por que que isso acontece em mim, na minha vida? Por que tantos esses problemas? Por que tantas essas dificuldades? Por que tu nunca acha que está melhorando? Vai vir esses questionamentos para você. Mas se você permanece no amor, é guiado pelo Espírito, você sabe que você faz parte do reino de Deus. E essas coisas têm como mudar, se amarmos uns aos outros. Então, por amor ao Senhor, eu permaneço. Eu tenho domínio próprio. Me lembro de uma briga de carro, num posto de gasolina. Era um casal. Um casal estava no carro. Aí, quando eles foram parar na bomba, veio um outro rapaz e parou na frente. Aí o marido foi querer brigar, só brigou, ficou falando ali, mas ficou no carro. Aí nisso que o rapaz saiu da bomba, foi parar o carro do outro lado para pagar, a mulher saiu do carro desesperada, a mulher saiu do carro e começou a xingar o rapaz. O carro que estava o casal. Começou a xingar o marido da mulher, a mulher, né? Porque a mulher estava gritando, a mulher que não se coloca no seu lugar, é problema isso. Aí o marido foi defender. A mulher matou o marido. Aí o marido ficou com raiva, porque o cara tá xingando a esposa, porque a esposa estava xingando o cara. Aí a esposa foi, aí o marido foi para cima do rapaz para bater nele. Quando o marido vai para cima do rapaz, o rapaz saca a arma e dá um tiro no abdômen dele, ele morre ali. Tristeza isso, né? Por amor você gritaria com alguém? Se você ama o seu marido, você tomaria a frente do seu marido? Se você ama a Cristo, você xingaria alguém? Você xingaria o rapaz? Se você ama a Cristo, você seria açoitado, como os discípulos foram. No seu nome fomos açoitados, mas eles se alegraram porque foi no nome de Jesus. Você deixaria? Não, tá bom, irmão, vá lá na frente. Vai em paz, fique em paz, porque esse homem está querendo confusão. Para fazer isso, jogar o carro na frente de alguém que é confusão. E está ali Satanás querendo matar alguém. E a palavra de Deus diz em Provérbios, fala assim: foge da aparência do mal, com passos largos, porque não dorme enquanto não te faz tropeçar. Olha, aprender da palavra. Quando Jesus diz na cruz do Calvário: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Mas se você é amigo de Cristo, você sabe que tudo foi te revelado e você sabe o que tem que fazer. Você não faz porque você não quer. Foi tudo revelado para você? E aí, como é que fica? A tristeza que é a mulher, por ela tomar essa atitude, o seu marido ficou e defender ela, ficou com raiva. Não dá a questão também do outro atirar, mas por causa do furor, por causa da ira, por causa ali da dissensão, da causa da briga que teve, um rapaz morreu, infelizmente. Infelizmente. São as coisas que nós vemos no nosso dia a dia. É esse dia a dia que Jesus falou para nós termos cuidado. É nesse dia a dia que o Senhor nos ensinou a exercer o amor. O mundo vai nos odiar. Se aquele rapaz fala para a esposa assim: se preocupa não, deixa ele. A esposa vai falar para ele, vai odiar o mundo. Às vezes o nosso inimigo é o que está do nosso lado. A esposa poderia dizer para ele: tu é um banana, tu é um frouxo, porque tu não vai lá e toma a sua atitude. Não é? Se tu sabe que o cara é armado, tu fica um banana, tu fica um frouxo ali, mesmo a esposa falando. Mas tem hora que a esposa, olha como é que a esposa age. É falta de sabedoria. Mas isso não é só com a esposa não, é com o marido também. Não é só com a mulher. Esse caso foi a mulher. Mas muitos homens também perdem a vida. Muitas mulheres acabam perdendo a vida também por falta de sabedoria dos homens. Tudo isso acontece. E é nesse dia a dia que o Senhor nos chama para exercer o amor. Exerça o amor. Vai ser melhor para a sua vida. Uma coisa que Jesus nos ensinou assim, lá em Mateus no capítulo 6, fala assim: se alguém te roubar a sua túnica,
Se alguém roubar a sua túnica, se roubar a sua capa, dê a túnica também. A graça não dá, a graça do Senhor é manifesta não você dá a sua túnica. No segundo ato. Por que isso? Jesus está te ensinando a preservar a sua vida. Jesus está te ensinando a exercer também o amor. Se você for lutar com um ladrão, você acha que vai sobreviver? Alguns podem, outros não. A grande maioria vai morrer. Para que você vai encurtar a sua vida? Por algo que Jesus falou que vai perecer, vai enferrujar, vai ficar aí. Você nem vai levar para o céu. Nem para o céu isso vai. O seu celular, sua carteira, seja o que for, seu relógio, nada entra no céu disso. A palavra de Deus diz que tudo fica aí. E lutamos por causa de pouca coisa. Exercer o amor muda isso na nossa vida. Amém, irmãos? Para a gente continuar aqui, essa é a Gálatas 6. Grave isso lá, no nome de Jesus Cristo. A gente continuar aqui, no nome de Jesus. Então, esse que Jesus falou: designei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao nome de meu Pai, Ele vos conceda. Então, para que eu peça, e que para o Pai venha que entender, eu tenho que ver e dar esse fruto. Ó, que difícil agora. Eu tenho que ver e dar esse fruto. Aí eu tenho que estar dentro dessa palavra. Dentro da palavra. Lembra quando Jesus disse assim? Eu vim, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só pecamos uma vez. Uma vez nós pecamos. Uma vez o homem pecou. É esse pecado que Jesus veio tirar. E qual é o pecado que Jesus tira do mundo? Qual é o Cordeiro que tira o pecado? A desobediência. Somos desobedientes. Não são os pecados, é o pecado. O pecado da desobediência. Jesus te ensina como fazer, o que você tem que fazer, mas você é desobediente. Prefere fazer do seu jeito, da sua maneira, aonde que nós erramos. Então, quando entendemos isso, que Ele tira o pecado do mundo, erramos quando desobedecemos. Então, quando eu leio para a Escritura, eu tenho que estar no amor dEle, para que eu veja, para que eu dê esse fruto, permanecendo nele, até e tudo quanto pedires. Aí tudo quanto pedires no nome do Pai, Ele concederá. E Ele concede. Deus, Ele faz isso na nossa vida. Deus opera na nossa vida. Mas não são coisas pequenas que a gente pensa. Um carro, uma casa, não pensa nisso não. Pensa em orar pela sua família para que ela cresça. Pense em orar para os seus filhos que venham a ser abençoados. Para orar pelas famílias que venham a crescer cada vez mais. Eu lembro de um empresário. Esse empresário, ele foi criado no orfanato porque sua mãe morreu. Não, sua mãe estava viva, mas sua mãe não tinha condição de educá-lo. Aí ele foi criado no orfanato. No orfanato, suas irmãs também foram, com 1 ano de idade. E ele lá no orfanato, ele poderia ficar sem fazer nada. Poderia seguir sua vida, poderia ser um ladrão, poderia escolher o que ele quisesse. Mas ele ali no orfanato, ele começou a aprender a fazer doces. Ele foi aprender a fazer doce. E nisso que ele aprende a fazer doce, ele falou assim: quando eu crescer, eu vou trabalhar e vou tirar minhas irmãs do orfanato e vou ser empresário, vou lutar, vou seguir a vida. Ali ele aprendeu a fazer doces. Ele, com 14 anos, ele sai do orfanato, aluga uma casa pequena, uma casinha pequena, arrumou um fogão, colocou lá e começou a fazer os doces dele. Quando ele fazia os doces, ele botava numa caixa assim fechada, botava os doces ali e ia vender. Nisso que ele ia vender os doces, ele saía com a caixa, vendia tudo rápido. Vendia rápido. Aí as pessoas viram isso, que ele ia com doce toda hora, tinha que fazer, porque vendia rápido a caixa. Aí as pessoas viram isso, começaram a pedir para ele fazer doce para elas venderem. Aí eles começaram a fazer os doces para elas venderem. Começou a fazer. Aí conseguiu arrumar um dinheiro, tirou as irmãs do orfanato e pediu para as irmãs ajudar a fazerem um doce. Começou ali a família. Já começou a melhorar um pouco, trouxe a mãe para morar com ele. Trouxe a mãe dele para morar com eles. E isso aí foi melhorando. A ponto dele conhecer um amigo que era empresário, que tinha
trabalhava na padaria, era gerente de uma padaria de doce. E pediu para que esse amigo acreditasse nele e investisse nele, porque ele não tinha dinheiro para investir, para crescer mais. Falou: acredita em mim e que a gente vai dar certo. Aí esse amigo casou com uma das irmãs dele e investiu nele. Hoje nós vemos a padaria MI. Hoje é essa padaria MI que está aqui no Vilar dos Teles. É acreditar. Deus, Ele faz isso na nossa vida. Tudo que pediram no nome de Jesus, são cristãos, dá testemunho de cristão. Não sei se desviaram. Só que Deus, Ele dá esse testemunho na nossa vida. Ele faz. Basta nós queremos acreditar. O Senhor opera isso na nossa vida. Ele pediu pela sua família. Assim me lembro de Cornélio. Cornélio era um homem que dava esmola. Cornélio era um homem que estava em oração. Sempre estava ali com Deus. Mas ele era um homem gentil, de natureza, vamos colocar romana, de uma outra natureza, de uma outra raça. E enquanto ele estava orando, Pedro, quando foi almoçar, Pedro estava em Cesareia, em Jope. Ele foi almoçar, mas a comida estava demorando, o apóstolo Pedro. Aí ele sentiu a necessidade de, ao meio-dia, subir para o terraço e começar a orar. Enquanto Pedro estava orando, Cornélio também estava orando na sua casa, pedindo pela sua família. E nisso que Deus começa a agir. Olha como é que Deus começa a agir. E Pedro está orando e Deus falou com Pedro, porque Pedro ele não tinha esse amor pelas pessoas que não eram judeus, pelas pessoas que eram gentios, que não eram da nacionalidade dos judeus. Aí Jesus aparece para Pedro em visão e mostra um lençol preso nas 4 pontas, cheio de animais. Cheio de animais. Aí Jesus fala para Pedro: coma. Um anjo fala para Pedro: coma. Aí ele falou: não posso comer nada que é comum ou imundo, assim os judeus chamavam. Aí Jesus fala: tudo que eu toco é purificado. Tudo que eu crio é purificado, é santo, é puro. Não é pecado, não é imundo. E ali Pedro entendeu a mensagem. Pedro não entendeu, mas entendeu a mensagem que Jesus tinha falado. E naquele mesmo momento, bate na porta de Pedro, lá da casa, 2 homens pedindo para que Pedro pudesse ir até a casa de Cornélio, que estava em oração. E Pedro caminha um dia e vai até a casa de Cornélio. E chegando lá, Pedro fala para Cornélio: sim, tu sabe que eu não posso me misturar com a sua raça. Olha, a nacionalidade agora já vira raça, né? Eu não posso me misturar com a sua raça, com a sua etnia, porque eu sou judeu, e judeu não anda com gentil. Triste isso, né? Mas Deus tinha que tratar de Pedro, mas também queria salvar a casa de Cornélio. Deus queria cuidar da casa de Cornélio, Deus queria salvar, mas precisava também de uma prática de vida, através da vida de Pedro. Deus tinha que tratar de Pedro. Por que ele estava fazendo distinção, acepção de pessoas, se Deus não faz? E ele representava a igreja, era o líder da igreja de Jerusalém, era o apóstolo que Jesus tinha falado: sobre ti levantarei a minha igreja. Então ali naquele momento, Pedro chega na casa de Cornélio, e ali eles oram, e Pedro começa a falar. Eu sou testemunha que Jesus Cristo veio à terra, que é o Filho de Deus. Eu sou testemunha que que ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. E assim ele andou entre todas as pessoas. A primeira apareceu a nós, e depois as pessoas que andaram com ele. E hoje ele se faz no mundo, está aí, conforme Pedro vai falando das palavras, a palavra que muda, que transforma. Todos na casa começaram a ser cheios do Espírito. Veio um vento e encheu toda a casa. E nisso que enche toda a casa, todas as pessoas ali são batizadas no Espírito Santo, começam a profetizar e falar em línguas. Olha como é que é isso. Aí Pedro vê o quê? Deus não faz acepção de pessoas, verdadeiramente. E Pedro começa a pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então,
Olha que isso nos chama atenção. Quando nós permanecemos no amor de Cristo, Pedro, mesmo tendo andado com Cristo, não havia entendido isso. E Deus teve que falar com ele de novo. Jesus já havia revelado a ele. Jesus já havia falado com ele. Mas teve que chamar a atenção dele. Teve que aparecer com ele em visão, dar a visão e mostrar, levar ele até a casa de um gentil e ver que ali a operação de milagre. E ver que ali o Espírito Santo batizaria todas aquelas pessoas, falariam língua e profetizarão. E profetizaram. Então Deus teve que agir na casa de Cornélio, salvou a casa de Cornélio, mas também trouxe uma verdade prática para a vida de Pedro. Assim é Cristo na nossa vida. Para entendermos o amor de Cristo, é necessário nós exercermos a verdade a qual Jesus nos chama. E quando eu exerço a verdade que Jesus me chama, Jesus vai nos ensinar na sua palavra, quando ele diz assim: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive preso e fosse me visitar na prisão. Eu estive enfermo e fosse no hospital me ver. Aí você vai perguntar: mas quando nós fizemos isso para você? Toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Toda vez que fizer por alguém. Quando entendemos o amor de Deus, nós praticamos ele. É na prática que há a perfeição, o aperfeiçoamento. É quando nós praticamos. Como alguém te pedir um copo d'água e você ir lá na torneira e dar água para aquela pessoa. Como alguém te pedir uma comida e você dá qualquer coisa para aquela pessoa. É isso. Mas aí você vai falar: mas aí ele não está fazendo nada, eu não conheço, eu não sei quem é. Jesus não falou para você fazer excepção. Jesus não falou para você olhar isso. Aí você está agindo como Pedro, escolhendo para quem quer pregar, escolhendo para quem quer ajudar. Você está como Pedro. E quando Deus fala: tudo é puro, tudo é você fazer para todos. Eu morri para que toda a humanidade venha a ser salva. Eu morri para que todos venham a estar no amor do Pai. Eu morri para que todos não venham a ter um nome apagado do livro da vida. Jesus não escolheu pessoas. Jesus escolheu a todos. Entendeu essa questão? Então, como é que eu permaneço no amor de Cristo? Quando eu permaneço, quando eu pratico o amor do Senhor. É a prática que nos leva a essa perfeição de exercer o amor do Senhor. É essa prática que Jesus nos chama. Não adianta eu ficar só parado e falando para vocês, porque nós não somos desse mundo. Nós não estamos aqui para questionar as coisas do Senhor. O mundo vai falar. Se eu for ajudar alguém, eu vou tirar foto. Se eu for ajudar alguém, eu vou fazer um vídeo. Se eu for ajudar alguém, aqui, eu estou fazendo aqui, estou dando o melhorzinho, tá? Estou botando um filé mignon aqui para ele. Jesus não fala para nós fazermos isso. O que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Não precisa você ficar querendo receber glórias, recompensa. Se você fizer para que venha aparecer, para que os outros venham ver, você já recebeu a sua recompensa aqui na terra, que é os louvores que um homem vai te dar. Mas o Senhor nos ensina que existe uma glória muito maior do que esses louvores do homem te dá, que é os galardões que o Senhor tem preparado para mim e para você. Esses galardões, essa glória que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior, é infinitamente melhor do que esses louvores que um homem pode te dar. E hoje nós não entendemos isso. Estamos praticando. Pessoas que são ímpias, pessoas que não têm nada com Deus, estão praticando essas boas novas para quererem aparecer. E a igreja de Cristo, que era para estar fazendo, está sentada olhando as pessoas de fora fazendo. Nós não somos amigos do mundo, porque o mundo nos odeia. Se o mundo não te odiar, você tem que olhar para você, tem alguma coisa de errado. Eu não posso ser aquele maneirinho no trabalho que todo mundo quer, todo mundo fala assim: pô, isso é bom, isso tem uma palavra, mas a nossa palavra é de repreensão, a nossa palavra é de mudança. Eu tenho que falar: irmão, se você continuar nessa tua prática aí, teu casamento vai acabar. Se você continuar nessa tua prática aí, você vai afundar, você vai chegar ao nada, você vai pular lamaçal. Nós estamos aqui para falar a verdade para as pessoas, só que muitas das vezes queremos massagear o ego delas, para que elas venham se achar que nós somos maneiros. Nós não somos maneiros, não.
Nós não somos amigos do mundo, somos amigos de Deus. Então a verdade é para ser dita. Muitas das vezes a pessoa está errada e ela quer andar contigo porque se sente bem contigo. Por que está se sentindo bem se era para você estar falando que ela está errada? O que você está fazendo não está certo. O que você está fazendo não é a verdade a qual eu vivo. Eu te amo, eu te amo a sua vida. Mas se você continuar assim, não tem como caminharmos juntos. Não tem como, porque você vai para um lugar a qual eu não vou. Essa aqui é a nossa verdade prática da nossa vida. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra com os irmãos, no nome de Jesus. Faça como Pedro e Cornélio. Mesmo estando errados, mesmo eles ali estando em certas situações diferentes, mas os 12 estavam em oração. Os 12 estavam pedindo ao Senhor uma direção. Os 2 estavam se separando para Deus, para estar pedindo sempre a sua direção, a direção do Senhor para a nossa vida. Seja nós praticando essa direção que o Senhor tem para nós. Mas para isso acontecer, para nós pedirmos, para acontecer, é necessário nos separarmos para Deus. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos santos. Não somos santos porque fomos canonizados. Não somos santos porque fomos beatificados. Somos santos porque a raiz da palavra nos diz que somos separados pelo Senhor. O Senhor nos separou do mundo para exercer a sua verdade e o seu amor, mas não nos tirou do mundo. Ele nos manteve no mundo, para que o mundo possa ver que o reino de Deus não é isso que estão pregando, que é comida e bebida. O reino de Deus é paz, alegria e amor, e a paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso que nós devemos entender. Não é o que o mundo diz, que é festa, que é alegria, que é bonança, que é a comida. O reino de Deus está infinitamente longe disso. Ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo, ele é a justiça de Deus, a certeza que o Senhor tem visto tudo, e que o dia da ira do Senhor virá sobre toda a terra, mas todos aqueles que manteram as suas vestes limpas, todos aqueles que se manteram firmes até o final, todos aqueles que perseveraram, todos aqueles que lutaram no nome de Jesus Cristo e manteve-se ali fiel até a morte, esses entrarão no gozo eterno do nosso Senhor, que é o descanso para a nossa vida. Deus não disse que você vai ter descanso aqui. Deus disse que nós entraremos no gozo da eternidade com Ele, que será o nosso descanso na eternidade. Então, enquanto estamos aqui, o Senhor nos ensina a nós lutarmos e praticarmos no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé para a gente orar no nome de Jesus Cristo.